Paulo, Brasil, a maior cidade do Hemisfério Sul. Uma floresta de concreto englobando 1.530 quilômetros quadrados. Quase 12 bilhões de almas habitam esse universo de grandes contrastes. A economia diversificada da cidade é maior do que a de 145 países do mundo, como, por exemplo, Egito, Paquistão e o rico em petróleo Kuwait. Mas nem tudo é um mar de rosas. Como resultado de diversos fatores sociais, há centenas de crianças de rua abandonadas. Sem esperança e amarguradas, tropeçam pelo enganoso mundo das drogas e do crime. Pessoas que são apenas a ponta visível de um grande iceberg, mergulhado no profundo e perigoso labirinto do crime organizado. Um submundo que procura, com seus tentáculos, se infiltrar nos mais diversos escalões do poder. Mas a história fascinante de São Paulo está longe de terminar. Luiz Pereira de Souza, inteligente, jovem e idealista, era o recruta dos sonhos de qualquer força policial. Nós entramos junto na Academia do Barro Branco. Estudamos 3 anos juntos. E após a saída, cada um foi direcionado para uma unidade da polícia. E comecei então a combater o traficante de drogas. E não demorou muito tempo, a minha cabeça ficou a prêmio. Estava jurado de morte porque estava incomodando, prendendo todo mundo. As muitas ocorrências traziam condecorações, mas também incomodações na alma. Eu comecei a ver coisas que eu não conhecia, né? Crianças e mulheres estupradas, vítimas que eram espancadas para entregar todo o seu dinheiro. Eu me lembro de um fato de um jovem, né, de 16 anos, viciado em drogas, e aquele jovem não pagou para os traficantes, devia dinheiro para o traficante. E aí, então, para servir de exemplo para outros que deviam, então, eles executaram e eles mataram. Ainda mais perturbadores eram os funerais de colegas mortos em serviço. E um dia, então, havia um caixão e quando eu comecei a olhar o caixão, ele recebia honrarias de herói. Foi promovido por ato de bravura e recebeu a medalha no peito, mas ele estava morto, então eu fiquei muito chateado. Porque, poxa, ele está morto, ele não está vendo nada. Como pode ser premiado? Eu quero ser reconhecido em vida, não dentro de um caixão. Foi nessa hora que Luiz Pereira enlouqueceu. Eu levava para um matão na Zona Leste, colocava a pessoa de joelhos e dava 1 minuto de oração ou de reza. Então eu era o juiz, era promotor, eu era tudo. A minha pena era pena de morte. Porque o homem sem Deus, incitado pelo diabo, ele vai fazer um monte de desgraça. No início da década de 90, a conduta imprópria de alguns policiais em São Paulo contribuiu para gerar descrédito e desconfiança da população. Polícia, autoridade, para mim, nesse aspecto fardado, eu tinha completamente repulsa. Não tinha afeto algum. O desprezo de Cíntia Lanuza pela polícia nasceu de uma dolorosa experiência pessoal. Como minha mãe estava trabalhando, estávamos sozinhas, chegou um investigador da polícia da região de Taboão da Serra, que foi onde eu fui criada. E ele veio procurando pelo meu pai, que ele disse que estava fugitivo, porque queria, investigando alguns crimes, latrocínios da região. Como ele não encontrou meu pai, estávamos sozinhas, ele saqueou a nossa casa. Levou a comida, roupas, tudo que ele pôde encontrar, ele levou, dizendo que aquilo tudo era obra de furto, né? Como não conhecíamos nada, ele acabou levando tudo. Em março de 1997, por noites consecutivas, policiais na favela naval em Diadema espancaram cidadãos brutalmente. Um deles morreu, alvejado por uma arma de fogo. Porém, desta vez,
O incidente todo foi gravado por um cinegrafista amador. Chamou-se um escândalo da favela naval, foi numa favela. Dessa vez foi a imagem da polícia militar que foi duramente atingida, enquanto noite após noite o incidente era veiculado nos telejornais nacionais. Isso se espalhou pelo mundo todo, foi uma mancha muito terrível na nossa polícia e na nossa sociedade. Muitos policiais ficaram com vergonha de andar fardados. Mas não confiava de forma alguma. Todos eram maus, para mim eram assim. Compreendendo a gravidade da situação e a necessidade de mudança, o governador do estado designou um novo comandante-geral para chefiar a força. Foi instituída a Polícia Comunitária, os direitos humanos e a qualidade como os principais pilares de gestão desse novo comando, e comissões oficiais foram constituídas para cada área. Eles teriam de resgatar a confiança pública dos homens da lei. Era um pedido e tanto. Nesse trabalho de filosofia de polícia comunitária, nós tivemos que quebrar algumas barreiras. Dentre elas está o comportamento dos nossos policiais. A sociedade começou a se mobilizar dizendo, olha, a polícia tem que mudar, assim não dá para ficar. Que na hora da ação policial, como controlar a fúria? A moral da polícia estava, de fato, muito baixa. Atrás daquele colete à prova de balas, atrás de todo o seu equipamento, ele é um ser humano, que ele precisa de um apoio. Ele está sempre chamado, ele é como se fosse um super-herói. Ele está sempre pronto a atender alguém. Mas em determinados momentos, ele tira aquela capa de super-herói e, assim como nas histórias, ele volta a ser uma pessoa comum como qualquer outro, sujeito às fragilidades, às necessidades. Muitas vezes tinham que ficar internados, outras vezes o índice de suicídio, problemas de separações. Que todo castelo tem um porão. A Comissão de Polícia Comunitária, porém, contava com uma arma secreta, um homem de Deus íntegro e humilde chamado Capitão Alexandre Terra. Ao voltar, eu fui designado pelo comando da polícia para fazer parte dessa comissão que estaria implantando na instituição da polícia essa nova filosofia de polícia comunitária. 5 anos antes, sem nenhum alarde, Terra havia formado um grupo de apoio cristão para ajudar os policiais a lidarem com suas lutas diárias. Ela, como eu disse, ela começou com um grupo de aproximadamente 40 policiais se associando no dia que fizemos a chamada. E ela foi crescendo, hoje nós temos associados, 1.500 policiais associados. O trabalho de levar esta palavra de valorização dentro da corporação começou a transformar a vida do policial. Automaticamente alcançou a sua família. E a gente começou a ver que o policial ele estranha quando a gente chega, mas depois de alguns momentos que a gente começa a falar das coisas de Deus, das transformações que estão havendo nas pessoas, os policiais também começam a simpatizar conosco e começam também a querer essa ajuda. Nos surpreendeu que ao final do culto, essa policial nos chamou e disse, eu poderia falar com vocês um segundo? Falei, tudo bem. Nós fomos a um local reservado e essa policial, ela nos contou detalhadamente. Ela disse, hoje eu cheguei à conclusão que a minha vida já não valia mais nada e nada mais interessava. Eu estava ali fazendo uma carta, redigindo, dizendo o que iria acontecer. Eu ia para minha casa, ia matar meu marido, ia matar meus 2 filhos e eu ia me suicidar. Eu não suporto mais esta vida. E nós começamos a interceder por essa jovem, mas hoje ela é toda alegria. E muitas vidas, muitos suicídios têm sido evitados, muitas famílias têm sido restauradas, inclusive a minha família. O problema que a gente vem a ter, que a gente não consiga resolver para o nosso Deus, não é nada. A Associação PMs de Cristo, como são chamados, também enfatiza as virtudes de um caráter cristão. Então esse é o nosso objetivo aqui, conscientizar o policial dessa aproximação de Deus. Só mesmo uns princípios cristãos muito arraigados para que o policial se controle. Um policial militar trabalhando com paz no seu coração, ele faz com que nós tenhamos uma sociedade com paz. Deus quer que ele possa ser instrumento nas suas mãos, para agir com correção, para tratar as pessoas com dignidade, compreender que são semelhantes, que são feitos à semelhança de Deus. Infelizmente,
Alguns policiais só aprenderão essas lições atrás das grades e suas aulas provavelmente serão ministradas aqui no Presídio Militar Romão Gomes. Muitos daqueles homens, daqueles soldados que entravam aqui totalmente destruídos, de cabeça baixa, totalmente arrasados, com a família totalmente desarranjada, toda disfuncional. O tenente Luiz Pereira de Souza foi um desses casos. Uma criteriosa investigação da Corregedoria da Polícia Militar resultou na sua prisão e condenação por assassinato. A sentença foi de 43 anos e 2 meses de prisão. E então eu perdi a minha estrela de comandante e as medalhas de condecoração pelos bons serviços prestados. E aí então, com 3 cursos universitários, eu passei a fazer faxina nos banheiros do presídio. Profundamente amargurado, Pereira se recusava até mesmo a falar com cristãos, até que um dia, um telefonema seu para fora da prisão caiu por engano na casa de um pastor. E eu disse, foi engano. E ele disse, não foi engano não, você ligou no lugar certo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta e vai tirar da cadeia em que você vive. E eu creio que ele nem sabia que eu estava preso. E a partir daquele dia, então, eu comecei a clamar por uma transformação de vida. E, na verdade, eu comecei a entender de que eu não era nada, não era um super-homem. Então, em dezembro de 1995, Pereira teve o dia mais importante da sua vida. Ele recebeu uma visita inesperada. Eu estava varrendo o chão do presídio, o pó da madeira. De repente, algo sobrenatural aconteceu. Uma voz veio e falou comigo dentro do presídio. Me chamou de Pereira. Completamente dominado pelo Espírito Santo, Pereira caiu de joelhos. Então comecei a falar com Deus que eu nunca tinha falado antes e comecei a colocar todo o meu coração cheio de ódio, de mágoa e comecei a colocar tudo para fora. Eu comecei a sentir alegria, comecei a dar risada dentro do presídio. E eu me sentia muito feliz, eu já não queria mais ir embora do presídio, mas você sabe o que é isso? Eu pude constatar na palavra que era a presença do próprio Deus que estava ali naquele lugar. O capelão voluntário Major Marcos Medeiros relata um encontro parecido que um jovem policial detento experimentou no dia da sua soltura. E ele, com o rosto totalmente repleto de alegria, me dizia, Major, olha, a melhor coisa que pôde ter acontecido na minha vida foi conhecer o Presídio Militar Romão Gomes. Não como eu estava antes de conhecer Jesus, que embora não tivesse celas que me aprisionassem, eu era prisão dos meus próprios desejos, eu era prisioneiro da minha própria consciência, eu era prisioneiro dos meus próprios delitos. Hoje eu estou saindo para a verdadeira liberdade, onde eu poderei viver tranquilo, juntamente com a minha família e produzir ótimos frutos que Jesus ensinou para mim. Policiais estão retornando, estão restaurando as suas famílias e através disso foi porque Jesus entrou. Em abril de 2003, Luiz Pereira de Souza, após 14 anos de prisão, foi beneficiado pela Justiça por indulto presidencial e teve sua pena extinta, deixando o Presídio Militar Romão Gomes. Mas ele não ficou longe por muito tempo. E aí então, a partir de novembro de 2003, uma vez por mês, eu volto junto com os PMs de Cristo, homens valorosos que deixaram as suas casas para levar o amor de Deus, e hoje eu faço parte dessa equipe. Eu recebi a espada. Essas transformações extraordinárias não passaram em branco. Mas para nosso Deus tudo é possível, porque Ele realmente mudou a história do tenente Luiz Wilson Pereira de Souza. Fico muito agradecida a Deus, primeiro, por poder ver a obra dele no meio dele, sei que não é fácil. Você vê que há um movimento diferente. Na crescente guerra diária da violência urbana, não demorou muito para que a corporação e esses homens de fé, verdadeiros embaixadores da paz, fossem duramente testados. No ano de 2006, houve uma onda de ataques em São Paulo, chamado o Ano da Infâmia, ou os Dias da Infâmia. Aproveitando o indulto do Dia das Mães, membros de facções do crime, inconformados com a severa desarticulação de sua liderança, promoveram uma série de ataques a policiais e instalações em uma declaração de guerra aberta à polícia de São Paulo.
Foram registradas 83 rebeliões em penitenciárias e 274 ataques armados por todo o estado. O confronto deixou 42 policiais, um bombeiro e 8 agentes penitenciários mortos e dezenas de civis feridos no seu rastro sangrento. São Paulo, que não para naquele dia, parou. Me recordo de algumas pessoas que, do nada, o telefone tocava e as pessoas falavam: tenente? A covardia dos ataques provocou indignação entre os policiais. Com a honra e a dignidade duramente afetadas, o sentimento natural de resistência dos policiais crescia na mesma proporção em que os fatos eram anunciados. Nós percebíamos no meio dos policiais um sentimento até perigoso de vingança. Abrir os jornais, ver colegas, amigos sangrando. Foi muito duro. Logo após esse período, nós participamos de alguns eventos que era um culto em memória daqueles que perderam seus familiares. E me recordo de uma dessas passagens, o Major Terra foi convidado para trazer uma palavra. Eu disse aos policiais que o perdão era algo divino. Nós precisávamos clamar por perdão, porque humanamente seria praticamente impossível perdoar. E a palavra que ele trouxe foi providencial. As pessoas estavam muito feridas e ele trouxe a palavra de perdão, de paz, de descanso. Ainda que haja suspeitas de vingança em algumas mortes registradas, muitos acreditam que se não fossem as orações de anônimos como os PMs de Cristo, a catástrofe seria ainda maior. Pode ou não durar uma noite, mas a alegria é um fato. A alegria vem pela manhã. E as misericórdias do Senhor renovaram as nossas forças na manhã que se fez, depois daquele dia sombrio e de trevas em São Paulo. Dois anos e pouco atrás, nós falávamos muito sobre de vermos a cidade mudada, a cidade transformada. Eu me recordo que, junto com o Major Terra, nós saímos muitas vezes do serviço e como o nosso serviço fica bem no centro, e nos entristecia tanto o coração de ver pessoas jogadas no chão, aqueles moradores de rua. Essa é uma cidade de muitas desigualdades. Nós temos prédios e empresários e igrejas muito ricas, prédios muito poderosos, e nós temos a miséria absoluta no mesmo lugar. E aí nós firmamos um pacto e falamos assim: vamos estabelecer um dia na semana e um horário que vai ser a nossa prioridade orarmos juntos. E aí nós estabelecemos o sábado de manhã. Mas esses oficiais do Senhor não se contentaram apenas em aumentar as horas de oração. Eles também procuraram orar com mais inteligência. Estavam particularmente interessados em saber como e onde estavam as comunidades mais vulneráveis de São Paulo e sabiam exatamente onde obter essa informação. Nós temos os sistemas inteligentes muito fortes de fotos de criminosos, formas de gerenciamento da inteligência policial de uma forma muito especial. Melhor ainda, essas ferramentas estão à disposição de cristãos dispostos a arregaçar as mangas em favor da cidade. Mais de 50% da inteligência da polícia é formado por cristãos. A gente sente a presença de cristãos orando, intercedendo, e essa é uma área muito especial também. Outra coisa que impactou os PMs de Cristo foi o documentário que receberam, mostrando a transformação de cidades ao redor do mundo. E nesses últimos meses, com a chegada do DVD Transformações em 2003, foi algo muito forte para mim.
É emocionante, porque eu olhei aquele vídeo e falei, Deus, é isso que eu acredito para a nossa polícia e para o nosso estado. E aquilo foi tão forte que eu chorei várias vezes. Então nós não nos apresentávamos diante de Deus falando, Deus, eu quero pedir perdão pelo aquilo que tem acontecido no meio do meu povo. E aí nós começamos a clamar a Deus e pedir para Ele uma estratégia. Eu disse a eles, olha, além de evangelizarmos os policiais, além de mantermos a fé dos policiais, Deus quer usar a polícia, a instituição policial, como uma alavanca de transformação da sociedade. Que muitas coisas foram mudadas por conta disso. Muitas coisas foram mudadas. A Associação dos PMs de Cristo decidiu concentrar suas orações e ações práticas numa unidade policial apenas e ver o que Deus faria. A pergunta era, onde? Deus falava, vocês orem mais, e começamos a orar. E aí então, oramos e Deus tocou o nosso coração. Escolha uma área da Zona Norte. Uma área da Zona Norte da cidade. E ali, olhando o mapa, falei, Senhor, qual a área? A resposta de Deus revelou os próximos passos. Aquela que existem alguns cristãos que estão orando, mais comprometidos com o meu reino. Terra e seus companheiros sabiam imediatamente o que isso significava. Sua missão seria unir forças com um grupo de policiais do 18º Batalhão da Polícia Militar, policiais com visão do reino. O alvo deles era uma unidade policial problemática na freguesia do Ó. Aparecia a imagem dos policiais colocando a manchete como área crítica, a área onde os marginais atuavam com maior incidência, principalmente na área de homicídios, de chacinas. Nós vivíamos cada dia mais acuados, as nossas famílias se trancando dentro das casas, com medo até de mandar os nossos filhos para as escolas. E o medo imperava no nosso meio. A primeira ação da equipe em março de 2006 foi convidar os pastores da área para participar de um encontro de líderes cristãos. De forma que ali tinham pastores que nem se conheciam. E eles ficaram assim olhando uns para os outros. Oh, você é daqui, do bairro? Eu sou. Os policiais apresentaram ali um relatório sombrio da situação. Major Terra concluiu sua apresentação com uma observação contundente. A rede do bem está desunida para a vergonha da nossa geração. Parece-me, irmãos, que a unidade da igreja é um caso de polícia. Porque o que adianta ter tantas igrejas num bairro e nós não fazermos a diferença de transformação ali? Após o sermão, pastores e policiais foram convidados a participar de um tempo de oração e arrependimento. A comunidade só percebia a urgência de que algo fosse feito. Muitos se arrependeram de estar assim, fizeram um pacto de estar orando juntos, de estar juntos entre eles, e nós começamos ali essa caminhada. Então, a liderança evangélica de várias igrejas, várias denominações, junto com líderes da própria polícia militar, começaram a desenvolver trabalhos. Nessa época, o comandante da Zona Norte da cidade, onde ficava o 18º Batalhão, era o coronel José Hermínio Rodrigues. Embora não cristão, sua posição firme de combate ao crime rendeu-lhe inúmeras ameaças de morte. E realmente, no início de 2007, as ameaças foram cumpridas. E quando foi no dia 16 de janeiro, tivemos, infelizmente, o assassinato do coronel Hermínio. De uma forma muito triste, muito trágica. Uma motocicleta veio e efetuou 7 disparos nas costas dele. E isso chocou a polícia, porque nunca aconteceu um coronel comandante dessa forma. Esse assassinato chocante aconteceu apenas 7 meses e meio após os ataques em São Paulo, lembrando a todos que a guerra estava em andamento. E ali nós sentimos que Deus estava falando, filhos, eu quero que vocês se posicionem de uma forma diferente. Vocês precisam tomar postura e andar mais rápido. Vocês estão muito devagar, nós estamos em guerra. A guerra está em andamento e pessoas estão morrendo. E o que vocês estão fazendo? Estão esperando que eu mande um anjo do céu? E hoje estão aqui presentes também. Poucos meses antes, Deus realmente havia enviado um anjo, por assim dizer.
O tenente-coronel Sorge, ex-integrante da Polícia de Choque, cristão fervoroso, havia assumido o comando do 18º Batalhão. Nós viemos para ajudar a transformar esta comunidade e, por surpresa nossa, um trabalho já iniciado pelos policiais aqui nessa unidade, falando de Jesus, da transformação, o que o nosso Jesus pode fazer na sociedade, na polícia. Ele rapidamente estabeleceu estratégias, mas mesmo sendo um homem forte, cujos abraços quase quebram as costelas das pessoas, descobriu que só a força natural não seria suficiente. Com certeza eu digo que não é fácil sentar numa cadeira onde de alguém foi tirado, foi ceifado a vida. Um dia estava com dificuldade, e Deus disse: apresente a mim os seus problemas, apresente a mim você. E eu realmente levantei, tomei posição ereta, fiz a continência e falei assim: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe das minhas dificuldades, e peço a Deus que me dê estratégia, misericórdia, entendimento e discernimento em todas as decisões a serem tomadas. E pela reviravolta impressionante na freguesia do Ó, parece que o Altíssimo está mostrando que com ele, grandes lutas representam maiores vitórias. Nós colhemos hoje um fruto muito importante, que é, na verdade, a transformação dessa unidade num caos que vivia anteriormente. E os resultados estão aparecendo. Isso tem sido, assim, maravilhoso no nosso meio. Dos pastores, que realmente não mediu esforços e não mede esforços para ajudar o trabalho desenvolvido aqui nesta área. A comunidade agora começa a buscar até mais contato com os policiais. E isso certamente tem se demonstrado num crescimento de segurança e na diminuição da violência no nosso meio. Nós abaixamos 60% do número de homicídios aqui na área da região norte. A polícia já está reconhecendo isso. E não só a polícia, mas a mídia também. Nós mudamos a história da freguesia do Ó. Embora essa história da Zona Norte seja animadora, é apenas uma parte da obra de Deus que está desabrochando na cidade de São Paulo. Em 2005, por exemplo, o Alto Comando da Polícia Militar autorizou o desenvolvimento de vários projetos de polícia comunitária em vários bairros carentes e altamente perigosos. Identificamos na área de São Paulo, nós temos 102 regiões na cidade de São Paulo, dentre elas 11 apresentaram índices criminais acima daquele índice da cidade como um todo. A etapa inicial dessas ações consistia em enviar unidades táticas fortemente armadas para livrar as comunidades de indivíduos criminosos. Então nós temos aqui a área em azul, delimitação total da operação. É um complexo das 4 unidades de choque em que atuamos diretamente. O homem designado para chefiar essas ações foi o veterano capacitado e altamente reconhecido Coronel Joviano Lima. Eu vim da área de inteligência da Polícia Militar, chefiei o serviço secreto da Polícia Militar e tinha como missão reorganizar a Polícia de Choque. Porque a cultura que eu tinha aqui no choque é uma cultura extremamente arraigada no modo antigo de operar o choque. E eu estava mudando o choque. Eu não sou evangélico, mas sou temente a Deus e agradeço imensamente essa oportunidade. Enquanto essas mudanças ocorriam dentro da força policial, a transformação era percebida também nas ruas. Na 10ª operação, no Alba, nós prendemos 800 quilos de droga. Uma única prisão que a Rota fez, 520 quilos de maconha. Armamento de guerra, munição de guerra. É apreendido, sim. Foram mais de 30 pessoas recapturadas na 10ª operação. Então, o resultado operacional foi fantástico. A cada ano, a cada mês que passa, nós temos um aumento significativo de apreensões de entorpecente e também de detenções de traficantes, ou micro, médios ou grandes traficantes. Joviano e sua equipe perceberam que para obter sucesso duradouro, força bruta não seria suficiente. Precisariam de outro tipo de especialista para não perderem o terreno conquistado. As crianças, elas têm uma carência tanto de saúde bucal, quanto uma carência propriamente dita assim, de uma atenção especial para essas crianças.
Essa é hoje a faceta da polícia de choque. Mas um rosto amigável nem sempre é o suficiente. E assusta um pouco. Então eu já tive caso de criança de que falava assim, não, ela vai me colocar na cadeira, vai forçar, vai colocar um revólver para eu atender. A outra descoberta, com o passar do tempo, das 11 operações até agora, foi que nós percebemos que não bastava somente o aspecto social. Para remediar essa situação, Joviano convidou a Associação dos PMs de Cristo para fazer parte da operação. Logo, policiais cristãos das Forças Especiais estavam cooperando com outros voluntários na assistência emocional e espiritual de adultos e crianças. E que tem ajudado demais a Polícia Militar a reconstruir conceitos, a trazer conceitos de ordem pública embasado totalmente numa ética cristã. Nós combatemos o mal com as forças materiais, porque é evidente que precisamos dela. No entanto, nós temos também a força espiritual. É a igreja e a polícia. Somos parceiros. Muitas e muitas vidas têm sido transformadas. Muitas vezes essas vidas são tocadas no meio de uma grande crise pessoal. E foi num lugar como esse aqui, só que na região de Guarulhos, no Copom de Guarulhos, onde nós atendemos um chamado de uma pessoa que estava querendo se suicidar. E a minha viatura foi a primeira que chegou e nós socorremos porque não dava tempo de esperar o resgate. Quando de repente ela passou para mim a ligação e naquele momento ali pedi ajuda de Deus para como solucionar aquele problema e só resgatar aquela vida. Ao mesmo tempo que eu modulava com comando, dizendo a situação dela, eu estava orando, pedindo misericórdia, porque aquele que se mata não verá o reino de Deus. Chegando até o local, deparou com essa senhora, toda enrolada com fios no seu pescoço, tá certo? Uma faca nas mãos e o telefone na outra. E ela totalmente gelada, aos olhos humanos não tinha jeito. Mas nós acreditamos, né, na vida e acreditamos principalmente no Senhor Jesus Cristo, como Ele pode atuar nesse trabalho nosso. Deus que nós servimos é fiel e praticamente o Senhor a ressuscitou. Os PMs de Cristo têm também se unido às igrejas para fortalecer as famílias. Nós temos atendido ocorrências de famílias e é um socorro espiritual. Pessoas vazias, cansadas, oprimidas, massacradas pelo dia a dia, pela situação que vive. Certo dia, ao atender uma ligação do 190, um policial encontrou uma mulher desesperada sentada na calçada. Porém, ela disse que a polícia jamais conseguiria resolver o seu problema. Eu insisti com ela e perguntei qual que era o seu problema. Ela falou, olha, eu estou desiludida da vida, o meu marido me abandonou, o meu filho me abandonou, eu não sei o que fazer. Eu disse para ela que eu tinha uma pessoa que poderia ajudá-la, né? E ela perguntou qual seria essa pessoa. Eu disse, Jesus, ele pode lhe ajudar. E nisso comecei a ministrar a palavra para ela, ministrei a oração e as lágrimas começaram a descer ali dos seus olhos. Ainda engatinhando, o projeto Paz na Família já produziu resultados impressionantes. Com isso, a criminalidade ela veio a cair 50% em termos de roubos e furtos. O Senhor tem restaurado casamentos, o Senhor tem tirado o filho das drogas, do mundão, e o Senhor tem interagido realmente. Nós hoje estamos diante da maior verdade que o mundo pode conhecer. A verdade que salva, que cura, que liberta, que transforma. Verdade que pode reestruturar famílias, que pode modificar nações. Tenho visto muitas transformações, muitas restaurações de vida, muitas reedificações de famílias. Lógico, há muita coisa por fazer, mas o que Deus tem feito é muito mais do que nós já tínhamos imaginado. Que vamos, neste ano de 2008, conseguir uma taxa abaixo dos 10%. E isso, de acordo com a ONU, nós vamos colocar a cidade de São Paulo como uma das cidades mais seguras do mundo. Deus realmente muda. Deus realmente muda a sociedade. Essa grande mudança, com certeza, é as mãos do Senhor primeiramente. Após anos sendo pouco comentados, os assuntos ligados à fé, transformação e espiritualidade na polícia estão entre os mais recorrentes para recrutas, graduados e oficiais em início de carreira. Apresentações contendo princípios bíblicos e estratégias para trabalhar em parceria com as igrejas hoje são aceitas com braços abertos nas 3 academias da Polícia Militar de São Paulo. O coronel Orlando Camargo, um palestrante habitual na Academia Militar do Barro Branco, se admira desse novo interesse. Então houve uma transformação total
fundamental nesses 5 anos, quando não aceitava uma palestra, e hoje ela faz parte curricular. Mas futuramente isso haverá de ser mais fortemente ainda estabelecido, porque é um caminho sem volta, é um caminho que nós não temos mais volta. Ou nós acreditamos nisso, ou nós teremos uma sociedade sem liderança e importantíssimo nas ações, a integridade. O militar, ele não leva apenas orientação ao combate às drogas, não leva apenas educação, ele leva também a palavra de Deus, ou seja, ele é um agente modificador. E que, na verdade, o que nós queremos é que toda a polícia seja transformada, sejam direcionadas para aquele que vive e reina para sempre. Eu digo sempre assim, nós iremos contaminar, num bom sentido também, outras polícias. Que essa palavra seja uma palavra... Em junho de 2008, essa visão tomou forma quando os PMs de Cristo distribuíram kits com histórias de transformação para os comandantes principais da nação. Inspirados por esses testemunhos, grupos de policiais em Minas Gerais, Amazonas, Acre, Mato Grosso e outros estados já deram os primeiros passos para seguirem o exemplo de São Paulo. Um coronel recentemente disse para mim assim, puxa, Major Terra, o que vocês estão falando de princípios cristãos é justamente o que nós queremos falar de toda a teoria de polícia comunitária. E eu gostaria muito que vocês continuassem falando, aplicando na prática, no coração dos nossos policiais. E o movimento não está limitado às forças policiais. Ventos novos estão soprando também sobre os políticos federais, estaduais e municipais. Essa forma como a população vê o político e a corrupção andando junto, ela pode ser quebrada através da ajuda que Deus nos dá. Valdir Agnello é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A palavra de Deus diz também que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Então eu penso que a minha primeira missão aqui é o de elaborar leis que sejam justas. O desafio é o suficiente para testar a paciência de qualquer mortal. Mas Agnello confia que tem um plano vencedor. Nós podemos elevar os nossos olhos para os montes e dizer, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, meu Deus, que fez os céus e a terra. Todo o poder, ele é emanado de Deus. Ainda que as pessoas possam não compreender, todo o poder, ele emana de Deus. Na cidade de São Paulo, um número cada vez maior de servidores públicos está se tornando instrumento desse poder. Eu creio que Deus muda a história, Deus muda a pessoa, Deus transforma o coração dessas pessoas. Eu acredito que, como Deus mudou a minha história. Agora eu entendo que as coisas que Deus quer fazer aqui, Ele quer fazer através de homens. E eu sou um desses homens. É tempo para a ação divina. E ela fala, vamos pessoal, é o nosso tempo, é o tempo do exército de Deus nos posicionarmos para a gente estar fazendo uma obra de transformação mais consistente e mais rápida. E hoje eu entendo que nós temos que ser corajosos, audaciosos, e ainda que temos que pagar algum preço, temos que falar do amor desse Deus. Tenho total certeza de que essa transformação ela já está se processando e agora eu creio que ela vai ter um crescimento muito grandioso. Nós sentimos, ao andarmos pelos vários lugares da polícia, esse mover de Deus. E nós percebemos que algo muito forte está sendo preparado por Deus para o nosso estado de São Paulo. Esse é um sentimento que eu tenho muito forte.